Ó quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Ouça agora o comentário do dia. Queridos ouvintes, hoje nós iremos falar sobre o aborto. Está existindo uma certa polêmica em volta desse tema, porque nós sabemos que tem líderes que se dizem evangélicos defendendo o aborto. E é uma coisa, assim, escandalosa, né, Marini? Porque é um crime. É um crime, né? É um crime. E uma pessoa que se diz evangélica defender o aborto realmente é um grande escândalo para o evangelho, né? Exatamente. Por isso vamos falar sobre isso hoje, para tirar dúvidas de muitas pessoas que às vezes não são bem informadas, não conhecem a palavra de Deus, né? E ouvindo esses líderes, começam também a apoiar e aprovar o aborto. Acabam sendo enganadas, né, por esses discursos, né? E nós vamos nos ater à palavra de Deus. Nós vamos ler um artigo que saiu numa das revistas Expressão Jovem, já antigo, uma revista antiga, Expressão Jovem, e um artigo que fala sobre o aborto, é o artigo falando sobre aborto. Eu vou ler o artigo, nós vamos fazer algumas interrupções durante a leitura, alguns comentários, mas eu vou começar a leitura. Começa assim: Deus criou o homem e a mulher, abençoou-os e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1, 28, 31. Verificamos pelo versículo acima citado que a reprodução era um dos propósitos da criação do homem por Deus. Nos dias em que vivemos, a sociedade vê os filhos como empecilhos para a concretização dos sonhos pessoais do casal, tais como ter uma boa posição financeira, aproveitar a vida, ter lazer, dedicar-se ao trabalho. Quando a gravidez acontece, talvez no auge de seus sonhos, eles acabam tomando decisões drásticas, tais como o aborto. Muitas jovens que se entregaram a paixões enganosas acabam tendo uma gravidez indesejada e no desespero cometem erros pelos quais podem se arrepender pelo resto de suas vidas. Há abortos que surgem por efeitos naturais, exteriores à vontade humana, geralmente por doença da mãe ou por deficiências cromossômicas do feto, ou seja, são os abortos espontâneos. Já o aborto provocado é praticado intencionalmente. Ao aborto espontâneo não se interpõe qualquer problema ético, legal ou bíblico, na medida em que ele surge geralmente contra a vontade da mãe em circunstâncias naturais. O aborto provocado implica outra ordem de consideração. Quem tem o poder de tirar a vida? Em 1 Samuel 2,6 está escrito que a autoridade para decidir o momento da morte de alguém pertence exclusivamente a Deus. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Cântico de Ana, após o nascimento de seu filho Samuel. Então nós vemos aqui, né, irmã Irene, que só Deus pode tirar a vida, né? Só Ele que dá, a vida é dele. Não pertence a nós. Não. E nem podemos tirar nem a nossa, imagina ter outra pessoa, de outro ser, né? Indefeso. Exatamente, o que a senhora falou é muito interessante, porque tem pessoas que falam, está na minha barriga, é meu, eu faço o que eu quero. Nem da nossa vida nós somos donos. Nós não somos donos da nossa vida. Se Deus não quisesse, nós não existiríamos. É verdade. Nós não temos o direito de cometer o suicídio, por exemplo. Não. De jeito nenhum. A vida não é nossa, é dada por Deus. E só Ele pode tirar, que está confirmando, né? O Senhor é que tira a vida e a dá. Né? Só Ele. Então ninguém pode mexer na vida, porque a vida é um bem que pertence a Deus e não ao homem. Ela é um dom de Deus. Pode estar dentro de nós, mas não temos direito de tirar, porque foi Deus que deu. É verdade. Continua dizendo assim o artigo. Após 9 semanas de gestação, os bebês já podem sentir dor.
Ainda assim, 48% dos abortos são feitos após essa época. Será que um ser humano que ainda está no ventre da mãe é um ser de menor importância por depender de outrem para sobreviver? Quando então um bebê deixa de ser dependente de sua mãe? Quando nasce? 3 meses antes? 3 meses depois? Que diríamos de pessoas deficientes que necessitam de ajuda? Se for assim, se o critério for a dependência, né, Noemi? Então, poderia matar os deficientes que necessitam de outra pessoa, que necessitam de ajuda para viver? Isso não é argumento, porque se fosse assim, o bebê é totalmente dependente da vida da mãe. E essas pessoas que vivem dependentes também de aparelhos, dependentes dos cuidados de outra pessoa, as pessoas deficientes que vivem dependentes de outros, elas não têm direito à vida porque são dependentes? Podia morrer então? Não tem sentido esse argumento, verdade. A Bíblia fala assim, em Êxodo 4:11, quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Ou seja, diante de Deus todos temos o mesmo valor. Todos, né? O primeiro órgão a ser formado no feto é o coração, que começa a bater 21 dias após a concepção. Sendo assim, quem aborta está a assassinar um ser humano criado por Deus. Muitos biólogos, geneticistas, médicos concordam que a vida biológica inicia-se desde a concepção. E as Escrituras confirmam esse conceito, ensinando que Deus considera sagrada a vida de crianças não nascidas, ainda não nascidas. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste e de que ao pó me farás tornar. De pele e carne me vestiste e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e beneficência me concedeste e o teu cuidado guardou o meu espírito. Jó 10, 8, 9, 11 e 12. Ou seja, está dizendo aí em Jó, né, que essa massa, talvez ainda informe, já tem espírito. É verdade. Aqui ele está falando que Deus guardou o espírito dele quando estava no ventre da mãe. Ainda sem forma, muitas vezes, né? É verdade. Mas já era uma vida. Uma vida com espírito. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Lucas 1, 39, 42 e 44. Uma criança que não tem espírito, como vai saltar de alegria? Pois é. Alegria de uma carne? Pois é. Não, é a alegria do espírito. Do espírito. Então, o feto já recebe um espírito mandado por Deus desde a concepção, da hora que eles começam a se formar. É verdade. Para quem não conhece essa passagem, é uma passagem onde Maria, mãe de Jesus, após receber a visita do anjo, dizendo que ela seria a mãe do Salvador, ela foi visitar sua prima Isabel nas montanhas. E Isabel estava grávida de João Batista. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, que já era escolhida do Senhor para dar à luz ao Salvador da humanidade, João Batista, que era ainda um feto, estava no ventre de Isabel, saltou de alegria, porque ele foi cheio e ela também do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né? Que confirma o Espírito dentro, já no feto, dentro do ventre da mãe. Porque o Espírito Santo se comunica conosco através do nosso espírito. O Espírito Santo não se comunica conosco através da carne. Não. É espírito com espírito. Então é o Espírito Santo se comunicando com Isabel e com João Batista através do espírito de ambos. Né? Coisa linda. E aqui continua, o artigo continua dizendo assim.